Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje a gente está com um episódio muito interessante e que vai trazer muito conteúdo para quem está ingressado na apicultura mesmo. A gente vai falar sobre a safrinha do mel. Olha. Negócio bacana, professor. Eu tenho dúvida de safrinha. Já tem uns anos estou na apicultura e do lado do professor Armindo eu ainda tenho dúvida sobre safrinha. Rapaz, é porque ela é tão curtinha e ela é tão pouquinha, mas ela existe, Thiago. É. Ela existe. É. O que é a safrinha? O pessoal sempre tem dúvida, né? Safra, safrinha, qual que é a diferença de um e de outro? É volume de mel. O que diferencia a safra principal da safrinha, o nome já diz, uma safrinha pequenininha, pouquinha. Ninhenzinho, que trenzinho, pequenininho, pô. É pouquinho. E ela né? dá em todo o território brasileiro? Como que é? Ela dá em alguns biomas do Brasil, não dá em todos. Ela dá no bioma do Cerrado brasileiro, que engloba ali a região ali do Sudeste brasileiro, né, do Sudeste interiorano, da região Centro-Oeste brasileira inteira, grande parte do Norte do Brasil, estado do Tocantins, Sul do Pará, Sul do Maranhão, Rondônia e Acre, e ainda pegando ali o Oeste da Bahia, extremo Sul do Piauí e extremo Sul do Maranhão. Então a gente pode falar que a maior parte do Brasil está na safrinha. A maior parte do Brasil está na safrinha. O que ficou de fora aí? Na região norte? Ficou a região norte, o norte do Brasil, a região centro-norte do Brasil, né? O Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, ele até tem uma safrinha, faltando ali uns 60 dias, ele tem uma safrinha, mas ela é ainda mais fraca do que a da região Sudeste, né? E o do litoral do Sudeste também não tem, nem o sul do Brasil não tem safrinha, né? Lá já entra safra direto mesmo. Entendi. Né? São regiões que você tem safra, entre safra e manejo pré-safra, mas safrinha não tem. Em questão de calendário, quando é safrinha nessa maior parte do Brasil e quando é a safra principal? Safrinha, por exemplo, nós estamos aqui na região centro-oeste brasileira, que engloba o estado de Goiás, que está dentro do centro-oeste, está dentro do calendário cerrado. E o calendário cerrado, ele coloca a safrinha nos meses de março, abril e maio. O que caracteriza o mês de março, abril e maio? O que caracteriza o mês de março, abril e maio é que você já tem uma redução abrupta da chuva. Da chuva. Você teve ali um volume grande de chuva, entrando ali novembro, dezembro, janeiro até fevereiro. Março ainda chove bastante, mas já tem uma queda. Abril cai mais ainda, maio cai mais ainda. Então é uma época que você ainda tem chuva, mas já alterna sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. Todo o ambiente onde você alterna sol, chuva, você tem naqueles períodos de sol, você tem flor. E você tem flor viável com coleta de néctar e presença de pólen para a abelha coletar. Então isso caracteriza a safrinha. No período chuvoso mesmo, que é ali novembro, dezembro, janeiro, não falta flor, Thiago. Tem flor. Só que como chove direto, gente, lava o néctar da flor. Exatamente. Desnatura o pólen da flor. Como é que a abelha vai comer? Esse intervalo ele é bem propício para o mel, né? Exatamente. Então quando você tem esse período de alternância de sol-chuva, você entra no período aí que qualquer florzinha que tem, a abelha está coletando néctar. Então a principal característica na natureza sobre a questão da safrinha é a chuva. É a chuva. É a É chuva. quando- Tanto é verdade que é interessante. Quando você tem os anos que nesse mês de março, abril e maio chove muito abaixo da média, você tem uma grande produção de mel Na safrinha. na safrinha. Você tem uma grande produção de mel. Só que, em compensação, aquela falta daquela chuva no mês de março, abril e maio, que choveu muito abaixo da média, quando chegar a safra principal do segundo semestre, o que vai acontecer com a safra principal? Vai ser de... Vai quebrar. É, porque reduz a Porque reduz a umidade em florada. solo. Reduz a retenção de umidade em solo, então você não tem ali líquido correndo, umidade correndo no solo para poder abastecer a planta para gerar a seiva bruta e dali a seiva elaborada, que é o néctar. Então olha bem como é que uma coisa interliga com a outra. Anos que você tem uma safrinha muito fraca ou até quebra da safrinha, você tem uma super safra no segundo semestre. Eu me lembro, tem poucos anos atrás, deve ter uns 2 anos, que o professor Armindo fez uma colheita aqui no Apiário Meia Ponte, no mês de janeiro. Deu 20 dias de estiagem, Sim. sem chuva, aquele solão estralou e o professor conseguiu colher. Deu uma colheita boa. Foi no ano da geada. Olha Aham. bem como é que são as coisas, hein? A safrinha adiantou. A safrinha que deveria ter acontecido no mês de março, abril e maio, ela adiantou, aconteceu em janeiro. Aconteceu em janeiro. Quando foi lá no mês de junho, julho, que era para a safra começar para valer, o que aconteceu com a safra?
Não aconteceu porque veio a geada negra. Foi fraca. Queimou todas as plantas, praticamente quebrou a safra de mel, mais de 50% na região do Cerrado Brasileiro. Não teve produção. Algumas poucas regiões produziram. Então, a questão da safrinha ela é muito para o time do apicultor, né? Opa, é agora, tá tendo a estiagem, melgueira nas colmeias. Exatamente. Tá tendo alternância sol-chuva, chega a melgueira. É questão de previsão do tempo, ajuda para decidir? Com certeza. Eu lembro, por exemplo, com os meus alunos prêmio da Escola de Apicultura, que eu no mês de fevereiro eu anunciei para eles, olha, a previsão para o mês de março, abril e maio é chover bem dentro da média e até um pouco acima da média. E tá confirmando isso. Uhum. Nós tivemos chuva acima da média no mês de março, estamos tendo chuva acima da média no mês de abril e a previsão é de chuva acima da média no mês de maio. Ou seja, a gente não vai ter uma safrinha tão intensa quanto a gente esperava de outros anos. Uhum. Tem que dar um crédito para a meteorologia, né? Não tem jeito. Já tem aluno prêmio, por exemplo, lá no grupo prêmio que está perguntando, professor, a abelha encheu uma melgueira. Coloquei uma segunda melgueira, ela não está enchendo porque está chovendo. O que eu faço? O que eu respondi a ele? Colha o mel. Colha o mel. Colhe o mel. Porque vai que continua chovendo aí. É. Ela vai comer o mel. É. Então aproveita essa uma melgueira já é o suficiente. Em safrinha não tem aquela história de empilhar melgueira. Se ela encheu uma melgueira, tá? É lucro. Você tem que rir, é lucro. Você ri até o candorelha, é lucro. Dá para medir quantos por cento da safra é uma safrinha? É possível medir isso A ou não? safrinha ela representa 10 a 20% da produção do mel do ano. E a safra principal do segundo semestre, que vai de julho a outubro, né? Com pico ali de julho a setembro, você tem ali os outros 80 a 90% do mel do ano. Então o grosso do mel é no segundo semestre. Uhum. É no segundo semestre. Lá no Serra Goiás, a gente tem optado já há uns 2 anos consecutivos de não colher a safrinha. Sim. E tem apicultores que optam por isso. O que você sugere dessa? Eu sugiro que é uma escolha do apicultor mesmo. Ele pode colocar melgueira ou abrir mão da safrinha para fazer outros manejos. Isso é interessante. E quais são as opções? Que outros manejos pode fazer O abrindo outro mão da manejo safrinha? é ele fazer, dentro do período da safrinha, ele consegue estabelecer 2 divisões de colmeia. Uma no início da safrinha, ele está com a colmeia forte. Ele veio do mês de janeiro, fevereiro, que orienta a superalimentação na colmeia para crescer um enxame para a safrinha. Aí você chegou o primeiro dia da safrinha, que é o dia 1º de março. Não vou produzir mel, não vou colocar melgueira, eu vou dividir a colmeia em 2. Eu tenho 10 colmeias, no dia 1º de março, de 10 viro 20. Quanto mais 60 dias, 1º de maio. De 20 viro 40. E aí, daquelas 40, eu faço o que nos próximos 60 dias? Manejo pré-safra já para safra do segundo semestre. E chega forte já, né? E chega forte. E você chega com 4 vezes mais colmeias. Caramba, olha que estratégia, hein? Olha que bacana. Você deixa de colher assim, uma produção pequena. E nem se aventura, mas se joga numa colheita. Sim. Você tendo nutrição, tendo alimentação, tendo rainha nova, rainha boa. Aluno também tem lá o curso de produção de rainhas da Escola de Apicultura, do método C da abelha de produção de rainha, que ele consegue produzir essa rainha. Então ele já vai fazer divisão introduzindo rainha. Ou seja, tudo 100%. Só aí ele já está ganhando 28 dias do processo de puxada natural até ter uma rainha botando. Ele já vai dividir, introduzindo uma realeira. Então, isso ele já tem que estar programado com antecedência. Isso. E aí entra o que a gente orienta? Plano de trabalho. Gente, olha. Planejamento. Você iniciou o ano, janeiro, fevereiro. O calendário te orienta a alimentar pesado. Tá chovendo. Chovendo. Janeiro, fevereiro é chuva. Você está alimentando para o enxame não perder força e crescer. 1º de março, tá com as colmeias fortes? Divide. Você tem 10, faz 20. Já introduzindo ali uma realeira ou introduzindo uma rainha nascida, uma princesa, que você produziu também a partir do curso de produção de rainha da escola. Deu ali 60 dias, quando for 1º de maio, você divide de novo. De 20 vira 40. Você aumentou sua população de colmeias em 4, com rainhas novas, selecionadas, e agora 60 dias para você fazer um manejo pré-safra em 40. Se a mãe natureza ajudar, é superprodução. 40 colmeias você pega ali 2,5 toneladas, 3 toneladas de mel em um semestre que você tinha só 10. Olha aí. Só. Então pensa, você vai pegar 2,5 toneladas, 3 toneladas de mel em 40. Você tinha 10. Se você optar por produzir mel, o que você vai tirar? Uma melgueira em cada uma. E você vai continuar com as 10, que não vai dar tempo de você dividir. Senão você perde a safra. Senão você perde a safra principal. Então olha que loucura.
Então o que é interessante? Abra a mão da safrinha para produzir mel, parte para divisão. E o que é mais interessante nisso tudo é que tem muitos apicultores que enxergam a apicultura como algo que não é profissional, algo amador. Mas é falta de conhecimento. Mas quando se dedica e tem o conhecimento e se programa e faz um planejamento, gente, o negócio ele flui de um jeito que não tem outro ramo do agronegócio que é desse jeito. É importante a gente citar que, por exemplo, tem uma região de Minas que é o leste de Minas. A região centro-leste de Minas, saindo ali para Ipatinga, para Valadares, né, Teflotone, toda aquela região ali que vai em direção ao Espírito Santo, que vai em direção ao sul da Bahia, é uma região que é muito forrada de eucalipto. Ali tem praticamente ali um corredor ali de 400 quilômetros de eucalipto, do lado e do outro da estrada. E o eucalipto lá no leste de Minas, ele floresce agora. Então a safra principal do leste de Minas não é no segundo semestre. Lá inverte. A safra principal do norte de Minas, ela vai de fevereiro a junho. Chega o mês de junho, o pessoal já está ali que faz superprodução, já está ali com 8, 9, 10 mil guiras lotadas nas colmeias. A safrinha no leste de Minas acontece no segundo semestre. Olha, só inverte. Inverte. A safra principal lá é... A safra principal é a safrinha. E tem que estar ligado, inclusive, na sua região. Exatamente. Olha. Mas isso a gente fala muito, né, professor? Que o calendário apícola, quando você tem a monocultura, ele não tem muito sentido com aquela bioma que a gente trabalha no calendário. O calendário apícola, ele é para os biomas. É pros biomas. Não são para as monoculturas que são trazidas principalmente de outros países. O eucalipto ele é nativo da Austrália. E qual que é a diferença do bioma para monocultura? A diferença do bioma para a monocultura é que o bioma você tem ali todo um conjunto de espécies vegetais que compõem aquela área. Naturalmente. E não são 5, 6, 8, 10. Você pega o Cerrado, por exemplo, nós estamos falando aí de mais de 2.000 espécies de plantas. 2.000 espécies, é muita planta. E todas elas florescem. Quando você pega uma monocultura de eucalipto, é só eucalipto. Quando você pega uma monocultura de laranja, é só laranja. Não tem outras plantas. Eu lembro de uma colega nossa que fez aquele curso de sommelier de mel lá na Itália. Sim. E lá eles ensinam a degustar o mel e conhecer o sabor do mel pela florada. É verdade. E tem 9 floradas na Itália. Olha que bacana. Lá tem 9 floradas e eles conhecem o sabor de todos os méis. Pensa no Brasil. Rapaz, cipa-uva, laranja, aroeira. Aqui tem macieira. É impossível. Assim, a gente consegue eucalipto, catalogar limão. todas. Já comeu mel de limão? Não, eu comi lá em... Qual é o nome da cidade lá, gente? Perto de passei vontade agora. São José do Rio Preto. Esqueci o nome da cidade. Vou lembrar depois. Rapaz, lá ele tem muito plantio de limão. Quando eu fui aplicar os cursos lá na Singenta, lá pro pessoal lá da COF, a área de trabalho do apiário, do apicultor, ficava do lado de uma área de lavoura de limão. De limão. Uma área de quase 300 hectares de limão. Já veio o xarope pronto, mel com limão. Rapaz, literalmente, um mel de limão. Com limão com mel. Tá gostoso, rapaz. Um trem diferente de tudo, meu irmão. Imagina o cheiro que deve ter. Agora, pensando no cerrado. Mel da lixeira. Mel da sucupira. Gente, lixeira é uma planta linda, uma árvore linda. Não tem nada a ver com lixo, né, gente? Olha, eu não conheço muito da flora, né? Quando o Pedro falava assim, essa aqui é a lixeira, eu falava, gente, mas por que a lixeira? A folha dela é muito áspera, parece uma lixa. Né? Mas é linda. Mel de lixeira, mel de lixeira é um mel gostoso, é o mel clarinho. Porque às vezes a pessoa tá ouvindo e vai falar assim, gente, mel de lixeira, mel de lixão? Não. Não, a lixeira é uma nada planta. A ver. É uma árvore, é uma árvore linda. Mel da sucupira, que sai o mel vermelho. O mel vermelho. Aroeira, que sai, tem o mel da aroeira vermelho da flor. Aça-peixe. E o mel preto da aroeira do tronco. Tem o tronco também. Olha que bacana. Medicinal. Aça-peixe, o mel do aça-peixe. E o Nordeste, então? Você imaginar ali o mel do marmeleiro, o mel da jurema preta. Não é? Rapaz, tem mais de 30 tipos de plantas diferentes só no Nordeste, florescendo e dando mel específicos. Imaginou um processo desse sommelier de mel no Brasil? Isso tinha que ser feito, cara. A escola de apicultura tem que ser pioneira nisso. Gente, nós temos que montar esse projeto. E Hora Jucena, você concorda a gente montar o projeto sommelier de mel? Olha que bacana. Já temos uma inscrição. Nós temos que fazer. Mas isso é um projeto maravilhoso. Eu estou esperando para os nossos alunos, aqueles mais empreendedores, chegar com aqueles projetos grandes de mel gourmet. Sim. Trabalhar o mel específico de cada florada. Você falou a verdade. Antes da gente falar da parte do sommelier, nós temos que trabalhar o mel gourmet. Sim. Esse que nós temos que trabalhar primeiro. É um passo. São etapas, né?
Tem Então, alguns meliponicultores que estão conseguindo fazer isso para abelha sem ferrão. porque ele é um mel em pouca quantidade, então dá para você trabalhar só o E aí não é o mel da florada, lá é o mel da abelha. Da abelha. Exatamente isso, é o mel da Agora abelha. pensa a abelha com uma florada. Gente, é diferente demais. coisa de louco. Você tem opção demais. Agora já imaginou a gente incrementar isso no Brasil? Transformar isso num produto? Nossa Eu senhora. acho que é um processo. Primeiro a gente está formando os apicultores. É. Os apicultores estão pegando Isso. gosto e produzindo. Porque não adianta. Primeiro Mas é nós isso temos que mesmo, ter tá um certo, time de gente. empreendedores, né, Jane? É isso mesmo. Um Primeira time de coisa. empreendedores. Não dava ter- pra fazer isso ter antes. muita gente. É muito apicultor, muito produtor e com essa visão empreendedora. Primeiro, a gente tá certo. O primeiro ponto é esse. É ter os alunos, ter o pessoal que produz. Dentro daqueles que produzem, vai ter os que são empreendedores. Tem aquela visão que enxerga mais que os outros. E, nossa, não é só vender mel. Não é só vender É mel. um mel Vai especial, muito além. é um mel com qualidade, um mel com rótulo diferente, uma bisnaga diferente, um vidro diferente, um sabor diferente. Nossa, tem... E a gente só É vai ter esse espetacular, pessoal. viscosidade, suavidade. Nossa Só vai ter senhora. o pessoal que tem vontade de se destacar se você tiver muita quantidade. Todo mundo vende mel. Eu não quero vender mel, eu quero vender gourmet. Exatamente. Então, assim, se tem pouquinho, pouquinho. E esse hoje é o grande negócio. O mel gourmet hoje, no momento, é o grande negócio. Na gastronomia, é o que é mais falado. É o mel gourmet. Não é, Thiagão? É isso aí, mas voltando à safrinha aqui. Bora Vamos falar lá. da nossa safrinha. A gente viajou aqui no mel. Vamos voltar pra safrinha. Eu sou apicultor, professor, já tenho todas as minhas 200 colmeias. Eu não quero triplicar, quadruplicar a minha quantidade de colmeias. Eu quero é aproveitar a safrinha. O que o apicultor tem que observar para saber se vale a pena ou não trabalhar a safrinha aquele ano? Bom, primeira coisa que ele tem que fazer, primeiro, de janeiro e fevereiro no calendário, determinar ele alimentar para crescer. Janeiro e fevereiro, você ainda não tem a previsão do clima-tempo para dizer como é que vai ser o ciclo de chuva em março, abril e maio. É só depois do dia 15 de fevereiro que já tem isso estabelecido. Com mais certeza. Então você não tem escolha. Janeiro e fevereiro é alimentar para crescimento. Tem que fazer alimentação. Tem que fazer. Para você chegar na safrinha com enxame forte. Agora, você tendo o resultado do clima-tempo, do IMET, dos Institutos de Meteorologia, dando a previsão de como vai ser a chuva, março, abril e maio, faça o seu planejamento de produção. Você tem suas 200, você não quer aumentar seu número de colmeias, já chegou no patamar, maravilha. E tá certo. Você não tem que ter crescimento eterno. Você tem que chegar num ponto de dizer, cheguei num ponto de colmeias que é o suficiente para mim fazer minha superprodução e ter o dinheiro que eu quero ganhar. Bacana. Até porque o mapeamento ele determina o seu limite também. Suporte, né? Exatamente. Então o que ele tem que fazer? Ele tem o resultado do clima-tempo, já estabeleça o número de melgueiras que ele vai trabalhar para fazer a produção. Ele vai conseguir produzir entre 1 e 2 melgueiras e meia. Raramente vai chegar a 3. Raramente. Mas é um volume muito grande. Imagina 200 colmeias te dando 2 melgueiras em média. Cada melgueira com 12 quilos líquido de mel, 24 quilos. 200 vezes 24 dá 2.400, 4.800, você está tirando 5 toneladas de mel numa safrinha. Então aí... Compensa, não compensa? Compensa demais, cara. Isso aí porque na produção principal vai ser 4 vezes isso. Vai ser muito mais. Vai ser muito mais, vai dar quase 10 vezes mais que isso. Olha só. Porque é muito mel, cara. O planejamento, então, que eu tenho que fazer é melgueira. Sim. A cera. A cera. Alimentação prévia. E consulta o clima-tempo em MET. E sempre tá trabalhando, pensando como é que vai estar a questão da... A questão da relação chuva-sol. Chuva-sol, chuva-sol. Bacana. E lembrando, o apicultor que vai estabelecer isso, que vai estabelecer o processo produtivo, foi um ano de safrinha que veio o mel acima do esperado, então é porque choveu pouco. Se prepara, né? Se choveu pouco, março, abril e maio, não espere muito mel no segundo semestre, porque vai faltar umidade no solo. Se choveu dentro da média ou choveu acima da média no mês março, abril e maio, não fique triste por isso. Porque isso é indicativo de quê? De que tem umidade no solo suficiente para poder determinar uma super safra de mel no segundo semestre. Então uma coisa compensa a outra. Tudo é equilíbrio. Não existe produção em larga escala o tempo todo. O apicultor tem que compreender isso. Tem apicultor que se frustra, principalmente aquele que entrou na escola às vezes no segundo semestre, esperando já fazer uma produção de mel agora na safrinha. Ele não tem que esperar mel agora na safrinha. Ele tem que esperar mel para o final do ano mesmo. Porque a safrinha, na maioria das vezes, ela vai ser pouquinho mel. Eu não sei se você lembra, gente. O primeiro mel que a gente colheu foi safrinha. Foi no mês de maio. Que o Pedro fez o curso, acho que foi em agosto.
Aí a gente colocou as primeiras isca, colmeias em agosto, setembro, então, ou seja, estava no final da safra. Não deu mel na safra, em outubro não deu mel, obviamente. Vocês tiraram na safrinha do ano seguinte. No ano seguinte. Foi. Nós tiramos, acho que foi mês de maio. E foi um negócio que deu aquela energia, né? É bom demais. Porque você tira primeiro um pouquinho mel. de mel, é gostoso demais. Não. Que delícia pegar. Provar o mel no favo é uma coisa experiência que dá um gás. É fantástico. Então dá energia. O importante é o apicultor entender que o calendário apícola, ele te dá tudo isso para você trabalhar. E ele já te orienta nisso tudo. As aulas da escola de apicultura é que trazem ali o entendimento do calendário apícola para ele entender exatamente a questão de ciclo de chuva, de ciclo de sol, alternância sol-chuva, safra entre safra, entender como... Olha bem, a chuva que está caindo agora, a gente já consegue fazer a previsão de como vai ser a safra do segundo semestre. É a chuva que cai agora. Uhum. Aí o pessoal falava, será que o professor tem uma bola de cristal? Não tem bola de cristal. É clima, tempo e mete. É você saber o que está caindo. Né? Então o calendário apícola diz isso. A safrinha ela faz parte do ano da apicultura. A safra ela vai, de maneira geral, de março a outubro, com pico de julho a setembro. De março até maio, safrinha. De julho até outubro, safra principal. Então o apicultor sabendo trabalhar isso... Morreu o abraço, superprodução de mel vem pra valer, né, Tiagão? E entender que não é uma coisa engessada, né? Você tem que também tá vivendo o que tá acontecendo no clima-tempo. Né? Tá dizendo aqui que é para fazer esse manejo, mas o tempo não tá de acordo. Não tá ajudando? Tem que ter esse feeling. E esse feeling só tem quem tá junto de quem tem. Isso porque se você seguir o calendário estático, você se ferra. Uma maior preocupação que o pessoal tem, ainda mais quem está começando agora, já tem aquele conhecimento que tem que alimentar a abelha, especialmente nessa época de chuva, que é época de fome, na entre safra. Mas abriu a estiagem. E aí, meu mel não vai estar contaminado? Porque eu estou alimentando minhas abelhas. Abriu a estiagem. Como é que eu vou saber se vai contaminar o mel? Pois é, o alimentar as abelhas, você não vai alimentar com melgueira, né? Exato. Você não vai alimentar com melgueira. Se você colocou melgueira, você não vai alimentar, você vai cortar a alimentação. Porque se você entrar alimentando com melgueira na colmeia, ela vai armazenar aquele alimento na melgueira misturando com o mel natural. Aí você está gerando problema. Então começou ali a safrinha. Igual muitos apicultores colocaram melgueira nas colmeias. Uhum. Muitos aí passaram mensagem, professor, colmeia encheu uma melgueira. Porque abriu ali a estiagem ali de março, 20 dias de sol, ela encheu uma melgueira. Eu coloquei uma segunda melgueira, mas veio a chuva de abril, ela não encheu a segunda melgueira nem a terceira. Uhum. O que eu faço? Eu colho o mel? Ou eu mantenho as melgueiras? O que o senhor diz? Aí eu orientei, colha o mel. Na safrinha, como se você estivesse no Nordeste. Encheu uma melgueira, tira. Encheu duas melgueiras, tira. Não espera. Porque se entrar uma chuva, meu amigo, uma semana ela come tudo, Thiago. Leva tudo embora, não fica nada. Como é que funciona isso? Ela demora 15 dias para encher, mas rapidinho ela come Rapidinho tudo? Ela come, porque a necessidade energética é muito grande. A rainha tá botando. Ah, tá. A necessidade energética não é nem para o metabolismo dela. É para ela poder misturar mel e pólen para poder distribuir para o filhote. Então, o consumo de alimento é muito alto. Você imaginar que uma larva de abelha, em 10 dias de desenvolvimento, a rainha botou um ovo até ela estar ali com a larva para poder virar a cria madura. Ela cresceu 10 mil vezes? Você imagina um animal crescer 10 mil vezes em 10 dias? Nossa, é muita energia. É muita coisa. É muita coisa. Quanto que não precisa de proteína, quanto que não precisa de carboidrato. E o mel tá ali para isso. Uhum. A gente já chegou a fazer vistoria no apiário, uma semana, a gente vistoriou, tava tudo legal. Aí acabou florada, acabou tudo. Na semana seguinte que a gente foi lá, não tava programado colheita. E a gente já levantou o quadro, opa, tá tomando tudo. Onde estava o percolado, estava tudo já aberto. Já tava comendo, né? É muito rápido. De uma semana para outra, a gente teve que colher de imediato, porque a gente não iria na próxima semana, ia passar 15 dias para ir, não ia ter mel. Isso acontece demais na safra do segundo semestre. Porque tem muito mel, mas tem muita abelha também, né? A pessoa termina ali a safra, setembro, outubro, caiu a chuva, pum, voltou a chover, depois de 6 meses de seca, né? Começou a chover. Vai exatamente, correndo e colhe teu mel, meu amigo. Ah, mas eu só passo daqui um mês, então prepara que você já vai ter 20% menos. Menos. Ah, mas ela come tanto assim? Come muito. A necessidade dela é muito grande. Quando não abandona a colmeia, largando o mel para trás. Então o apicultor, ele tem que, além de ter o conhecimento, ele tem que ter sensibilidade para entender o que está acontecendo. E entender que ele está ali para dar o conforto biológico para a abelha. E que a abelha não está produzindo mel para ele, está produzindo mel para ela.
para ela. Exatamente. Então ele tem que ter o conforto, ele dá o conforto para ela, dá as condições para ela, para quê? Para ela poder produzir e ele poder colher ali aquele excedente que ela está produzindo, né? E, professor, todo apicultor tem que fazer a safrinha? Vale a pena? Ou tem algum momento que não vale a pena? Todo apicultor tem que fazer, ele não tem como não fazer a safrinha. Porque a safrinha vai vir. Se ele não fizer a safrinha e a safrinha chegar, por exemplo, ele manteve a colmeia só no ninho, né? Às vezes ele não alimentou dezembro e janeiro. Perdão, janeiro e fevereiro. O enxame pode até chegar meio assim, baqueado no mês de março. Mas qualquer 15, 20 dias de safrinha, ele lota aquele ninho. Se não tiver uma melgueira, não tiver nada, o que ele vai fazer? Vai enxamear. E aí você vê regiões do Brasil aí que agora, em pleno mês de março, abril, tá tendo enxameação. Que enxameações são essas? Safrinha que tá vindo com força, tá fazendo o enxame crescer, a abelha tá ali limitada no desenvolvimento dela, tá soltando enxameação. Ah lá, tá pegando a abelha lá. Ó. Tá capturando a abelha lá. Foi quantos enxames lá esses dias? Foram 3 essa semana. 3 de captura. Isso é aonde, pessoal? Parte de Minas. Pleno Minas Gerais. Pensa. Safrinha. Safrinha. Falta de espaço. Abelhas da Yara? Não. Seguramente abelhas da natureza ou abelhas de outros apicultores que não fazem a safrinha, que não acreditam na safrinha, não existe excedente de safrinha, não. Isso é invenção de moda desse cara lá do Goiás. Não seja para colher o mel ou para dividir. Para alimentar, para divisão, tem que colocar colocar melgueira. Tem. Então o apicultor tem que respeitar a natureza, tem que respeitar o calendário. E respeitar a abelha. Porque se ele não entender aquilo que está acontecendo, ele vai perder a abelha. Ele vai perder a abelha. Ele vai perder a abelha, ele vai perder dinheiro. Ele vai perder tempo. E perder tempo e dinheiro hoje vale demais. Eita. É ou não é? Verdade. Esse aí fica um recado mesmo desse nosso podcast aqui de hoje, que é para o apicultor realmente repensar como ele enxerga a safrinha do primeiro semestre. Ela é muito importante. Não só financeiramente. Não só financeiramente, principalmente tecnicamente. Porque ela que vai determinar para você a qualidade da sua abelha, para você ou fazer divisão ou colocar melgueira e tirar um pouquinho de mel, que vai determinar a grande safra que você vai ter no segundo semestre. A base da superprodução é feita no primeiro semestre. Ou a base da quebra. Se também não tiver chuva nenhuma, não vai ter mel no segundo semestre. E a safrinha também, ela é importante para, por exemplo, para quem tem poucas colmeias e para manter o seu fornecimento de mel. De repente, você colhe pouco mel na época de outubro ali. Chega em março? Não. É a partir de março. A partir de março, você já tem mel de novo. Você já pode ir mantendo sua clientela de novo. Com certeza, sem dúvida. É verdade. Tem a questão do apicultor acompanhar e entender que a apicultura ela é um ciclo, uma rotina de trabalho. Mas eu tenho que repetir o trabalho todo ano? Tem. É rotina. É ciclo, né? É cíclico. A natureza é cíclica. Professor, voltando aqui para a safrinha, você falou uma coisa que eu achei que tem que ser gravada e explicada assim... Detalhado. A safrinha, apicultura. Eu tenho 10 caixas. Entre a safrinha, eu não quero colher o mel. Eu faço divisões. Qual o ramo da agropecuária em geral, e hortaliças e tudo? Do agronegócio que eu tenho, que eu consigo multiplicar no espaço que eu tenho, uma produção de 10 tempo tão curto para 40. Dá para falar assim, olha, eu tenho 3 galpões aqui de horta, 3 canteiros de horta aqui, e esse ano, assim, em 3 meses eu quero ter 3. Com o investimento que tem para montar uma apiária. Esse é o ponto. Porque você tem atividades que você até reproduz. Você tem a avicultura. Espaço. Eu pensei nisso também. Você tem a avicultura que com pequeno espaço você faz. A avicultura não ocupa grande espaço. Mas e o investimento? Só que o investimento é muito alto. Você tem uma granja, quer ter 4? Você faz. Você faz 4 granjas. Numa área pequena. Numa área ali de... Um terreno ali de 2 hectares ali, você já faz 4 granjas. Você faz numa boa. Mas, quanto que custa um investimento de 4 granjas? R$1 milhão. Cada uma, né? 1.200.000, 1.400.000. Não, dá tudo isso não. Você lembra que o Sebastião Parreira comentou? Foi isso que ele falou? Para 33 mil aves? É 1.400.000 hoje. 1.400.000 que ele falou? Para cada granja é verdade, cara. 1.400.000 hoje. Tô confundindo com o da soja, que ele falou no meu da soja. 1.400.000 para cada granja. Para cada granja. Pensa. Aí. Fora mão de obra. Para suinocultura, fora tudo. Para suinocultura você consegue também para suinocultura. Você consegue multiplicar muito leitão e engordar muito. Só que o custo que você vai ter de produção
E o pagamento que você vai receber pela carne do porco, que hoje está tão barata. A carne do porco caiu demais o preço. Gente, deixa eu falar pra vocês que eu não sei quanto que vocês vão estar ouvindo ou assistindo esse episódio, mas ontem eu não comprei, mas eu vi no mercado coxa de frango a R$6 o quilo. Uau. É muito barato. Barato. Eu falei assim, muito gente, barato. Não sei que ração que deu. É muito barato. É muito barato. Mas geralmente essas atividades todas têm centavos de lucro, né? Centavos de lucro. Você ganha no volume de aves. É volume, exatamente. De você entregar 30 mil, 40 mil aves por mês. Por mês. E 30 mil, 40 mil aves por mês, você pega ali 30 mil, 40 mil, que você tem o lucro por ave de 50 centavos. Lucro líquido. Gente, olha só que loucura. Você pegar um pintinho, do pintinho, 40 dias você tem uma galinha pronta para ir para o abate, e que você ganha naquela galinha recebendo do abatedouro, que você apurou todos os custos e lucros ali, você tem 50 centavos de lucro por ave. É o que o avicultor passa hoje. É o que a suinocultura passa, é o que a piscicultura passa, é o que a bovinocultura de corte também vem passando. Agora vai voltar novamente, porque a China reabriu exportação, a Rússia reabriu exportação, alguns países do Oriente Médio voltaram a comprar novamente a carne, mas então vai ainda voltar assim, a crescer. Só ganha no volume. Só ganha no volume. Você não vai ganhar dinheiro com um boi. O custo de produção é muito alto. Muito né? alto. A apicultura, eu acho que é a única atividade que tem essa condição de você ter um grande resultado, um grande faturamento. Nesse espaço de tempo curto e investimento barato. E com pouco volume. Você imaginar você com 10 colmeias, eu vou dividir para 20, de 20 para 40 em 6 meses. Qual que é o meu aporte de investimento? Meu aporte de investimento é 30 mil reais. 30 mil reais. Eu já tenho 10. Eu vou gerar outros 30 enxames. Não é um investimento em torno de R$1.000 por colmeia? Então eu vou ter um aporte de investimento de 30 mil reais em 6 meses. Aquelas 40 colmeias vão me dar o quê? De 60 a 80 quilos de mel. 2,5 toneladas a 3 toneladas de mel. 3 toneladas de mel a R$70. 210 mil reais. Vendendo ao consumidor final, para quem come mel. 210 mil reais já pagou teu investimento. Na primeira safra de mel. Olha só a importância da safrinha. Olha a importância da safrinha. Da programação que você tem que fazer. Não é para você produzir na safrinha, é para você produzir na safra principal. Porque na safrinha você vai produzir enxame. Produzir enxame. E um cálculo que eu gosto de fazer também é o custo do mel. Pois é. Quanto custa o quilo do mel? Um custo desse é muito barato. Muita gente não sabe quanto que custa o mel na melgueira. Você pegar o custo ali de você produzir um enxame, de você fazer ele crescer. Tudo que você vai gastar de alimentação, de rainha, de cera nova, de quadro, de mão de obra, de depreciação do material, gasolina e manutenção do carro. Você vai encontrar um custo de produção. Para um apiário situado até 30 quilômetros da sua casa, você vai ter um custo de produção na casa de uso de R$ 6,50 a R$ 7,00. É o custo de produção que você vai ter por quilo de mel. Você vai vender ele a 70. Pensa. Aí você coloca o rótulo, a embalagem. Aí vai chegar aí a uns 10, 12 reais 10, de custo. 12. Vamos dizer que vai chegar no preço muito caro. Você pegando a terceirização do CIF, chegando a 14 reais o quilo. Nossa, já embalado e rotulado. Com CIF na mão. Com CIF na mão. Pra até exportar isso. Gente, vocês estão entendendo? Pegando essa matemática aqui, é uma matemática simples. É matemática para você que está acompanhando nosso podcast agora, chegar daqui a pouco, 10 da noite, nós deitar a cabeça no travesseiro, você não vai dormir. Não vai dormir pensando, pô, mas como é que é essa matemática? Ele vai fazer matemática a noite toda. E cuidado, viu? Porque vai ter gente que vai falar assim, eu só vendo meu mel a R$10. Cuidado com o que você existe, escuta. Tá mentindo, não existe mel a 70, existe. Cuidado com o que você escuta. Existe mel a 10 e existe mel a 70. Sim. Existe os dois, o mel a 10 e a 70. Que lado que você quer ficar? E aí você tem que saber diferenciar isso, né, Thiago? Pra poder ter o resultado que Mas isso é assunto para um outro Pó de Mel. Ai, gente. Já estamos chegando ao final do nosso Pó de Mel, episódio 46. 46 já, hein, cara? Top, rapaz, o tempo tá passando, meu amigo. Professor. 6 ou 7? Não, 47. 47. 47. Esse é 47. É porque teve o da Yara semana passada. Teve o da Yara semana passada. A gente passou ela na frente. Passou ela na frente. É verdade. 47. Então tem muito assunto aí. Se alguém tá querendo entrar pra apicultura e tá com dúvida. São 47 episódios até agora. Um pouquinho, tranquilo. Ainda tem as lives de quarta ali que já tá beirando quase 200, não é? De quase 200 lives de quarta. No lugar de escutar o moço lá que fala...
apicultura não dá dinheiro, apicultura não serve pra... Escuta a gente. Vem com a gente, vem filme com a gente aqui. E não tem só a gente, não, tem muitos, né? Spotify, não é, cara? Spotify tá tudo subindo lá também, né? Tá tudo lá, né? Também, acompanha no Spotify aí, assina a gente, é nosso canal no Spotify aí. Tamo firme chegando com áudio pra todo mundo aí, né, Thiagão? É isso aí, professor. Valeu? Valeu demais. Valeu, Jandy. Tudo sobre safrinha esclarecido. Top demais, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.